No Windows 10, o gerenciador de tarefas permite o monitoramento da utilização de recursos do sistema em termos de utilização e atividade. A lista que contém apenas recursos monitorados por meio da guia Desempenho é: letra A, arquivo CPU energia firewall; letra B, arquivos CPU energia memória virtual; letra C, CPU disco Ethernet memória; letra D, disco Ethernet memória impressão; e a letra E, disco firewall Ethernet e memória. Pessoal, como essa é uma questão sobre o Windows 10 e sobre o gerenciador de tarefas, primeiro nós temos que entender quem é o gerenciador de tarefas. Então acompanha comigo, eu acabei de abrir aqui o meu Windows 10 e a primeira coisa a saber é que o gerenciador de tarefas ele pode ser acessado através de uso de tecla de atalho, como por exemplo, de forma indireta, o Ctrl Alt Del, aí abre uma lista de opções e o usuário pode escolher gerenciador de tarefas, mas para acessar o gerenciador de tarefas de forma direta, a tecla de atalho é Ctrl Shift ESC. Então você entra no Windows 10 e pressiona Ctrl Shift ESC. Como eu vou fazer agora? Olha lá, eu pressionei Ctrl Shift ESC agora e abriu ali o meu gerenciador de tarefas, que a princípio ele exibe essa guia chamada Processos, que mostra as aplicações, os aplicativos que estão em execução. Mostra também os processos que estão em execução em segundo plano, quer dizer, sem que o usuário perceba visualmente esses processos. Mas também temos aqui, além dessa guia processos, outras guias. Uma delas é a guia desempenho, aqui dentro do gerenciador de tarefas, a guia desempenho. E quando a gente clica nessa guia desempenho, que é o que eu vou fazer agora, ele exibe, como o próprio nome diz, uma visualização do desempenho do computador em relação ao uso da CPU, que é o processador, que é a unidade central de processamento, no meu caso aqui dizendo que eu estou usando agora 11% da minha CPU, o uso da memória do computador, no caso aqui a memória principal, exibindo aqui também o percentual de uso da memória nesse momento, também dos discos que estão disponíveis, tanto discos rígidos como também SSDs, como outros discos disponíveis para armazenamento de dados. Também mostra se eu estiver conectado a uma rede com fio do padrão Ethernet, ele exibe também o percentual de uso nesse momento dessa rede Ethernet num padrão de conexão com fio. Se o usuário tiver uma conexão sem fio do padrão Wi-Fi, por exemplo, se eu estivesse conectado agora numa conexão sem fio do padrão Wi-Fi, ele poderia mostrar além do padrão Ethernet, porque eu estou conectado aqui com cabo, ele mostra o padrão Ethernet. Mas se eu estiver conectado sem fio, ele vai mostrar também aqui a possibilidade de exibição do padrão de conexão Wi-Fi. Então, além do padrão Ethernet, também poderia aparecer aqui o padrão de conexão Wi-Fi. Aí depende se o usuário está com conexão com fio ou sem fio. E aqui também, no meu caso, GPU, que é um item a mais, é quando a gente tem uma unidade de processamento gráfico. Por exemplo, eu tenho uma placa de vídeo, nessa placa de vídeo tem um processador, e esse processador é uma GPU, uma unidade de processamento gráfico, então ele também mostra o desempenho. Então eu diria que a guia desempenho do gerenciador de tarefas pode exibir vários itens em relação ao seu desempenho, como CPU, memórias do computador, os discos de armazenamento ou dispositivos de armazenamento conectados, como discos rígidos, SSDs, padrões de conexão de rede, tanto Ethernet com fio, como também sim Wi-Fi, quando tem conexão sem fio, e também GPU, quando o usuário tem uma GPU, quando o usuário tem uma unidade de processamento gráfico. Isso tudo em relação ao gerenciador de tarefas, exibindo aí o desempenho, análise do desempenho de recursos do sistema. Voltando lá para a questão, pessoal, quando ele diz a lista que contém apenas recursos monitorados por meio da guia desempenho do gerenciador de tarefas, o que a gente descobriu que tem ali? Tem CPU, tem os discos, como discos rígidos ou SSDs, tem padrão Ethernet, tem memória, o que nos faz descrever aqui, então, pessoal, como resposta certa a nossa letra C de Canadá, porque ele está falando especificamente desta guia desempenho. Ele não está falando, por exemplo, da guia processos, é da guia desempenho. E na guia desempenho que a gente tem, sem dúvida nenhuma, análise da CPU, dos discos, do padrão Ethernet ou do padrão Wi-Fi, se assim tivesse, memórias, GPU, se o usuário tiver GPU. Então, dentre os itens que eu mostrei, aquela alternativa que contém, de fato, os itens que são possíveis na guia desempenho é a da letra C, CPU, disco, Ethernet e memória, C de Canadá, o gabarito e a resposta dessa questão. Certo, pessoal? Mais uma questão interessante resolvida.